Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema que é lidando com emoções e pensamentos. Então a gente conversou sobre autoconhecimento no mês passado, a importância dessa palavrinha, né, que é entrar em contato consigo mesmo, né, se observar, se conhecer, prestar mais atenção em questões nossas do nosso mundo interno, né? E como isso interage e impacta no mundo externo e vice-versa. Como é que o mundo externo impacta no nosso mundo interno. Quando a gente falou no mês passado de autoconhecimento, eu disse para o pessoal da palestra que seria importante a gente, depois de se conhecer um pouco mais e se observar um pouco mais, a gente teria que aprender o que fazer com as nossas emoções, pensamentos, sentimentos, porque a gente começa a se observar, a gente começa a perceber mais coisas a nosso respeito, mas o que fazer com essas coisas, certo? Então, hoje o tema é exatamente para ajudar vocês a compreender um pouco mais, né, como lidar com emoções, pensamentos e sentimentos. Ou seja, como lidar com o nosso mundo interno, né? A gente tem que entender a importância e o impacto que o nosso mundo interno gera na nossa vida e na forma como a gente conduz a nossa vida e nas escolhas que a gente faz ao longo do nosso dia a dia, da nossa caminhada, da nossa trajetória de vida, certo? Então, é importante a gente entrar mais em contato com essa linguagem do mundo interno. A gente está muito acostumado a lidar somente com o mundo externo, né? Então, o que eu tenho para fazer, o que eu tenho para resolver, é filho, é pai, é mãe, é marido, é esposa, é família, é trabalho, é casa, é dia a dia. Mas a gente está pouco acostumado a olhar, identificar, observar e aprender a lidar, a administrar o mundo interno, né? Que são o quê? Os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas reações emocionais, os nossos sentimentos, né? Tudo isso é importante, precisa ser visto, precisa ser identificado, precisa ser conhecido e precisa ser administrado. Por quê? Porque se a gente não sabe olhar para o nosso mundo interno, reconhecer como ele funciona, entender o que se passa dentro dele e saber administrar ele melhor, a gente vai ter muita dificuldade com uma série de questões que são difíceis de lidar, são incômodas, geram sofrimento, geram sensações ruins. Quando a gente não sabe como lidar com isso, quando a gente não sabe o que fazer com isso, a gente busca fugas, né? Se eu não estou me sentindo bem e eu não sei o que fazer com isso, eu busco alguma forma de sumir com essa sensação da minha frente. Aí eu começo a querer fugir, eu começo a querer usar válvulas de escape, né? Coisas que me ajudem a tapar o sol com a peneira, vamos assim dizer, né? E fingir que aquela sensação, aquele incômodo, aquele pensamento, aquela emoção, aquele sentimento, fingir que aquilo não está acontecendo, esquecer, passar por cima, tirar aquilo de ruim da frente e só querer viver coisa boa, coisa prazerosa ou coisa que me dê alívio, que não necessariamente vão me fazer bem, mas por um período curto de tempo vai me ajudar a esquecer dos meus incômodos internos, porque dessa forma eu vou me aliviando das minhas sensações incômodas, difíceis, ruins, que muitas vezes, gente, são sutis, tá? Eu não percebo, eu mal percebo.
né? Mas está no meu mundo interno, que eu não sei reconhecer, não sei observar, não sei identificar e não sei o que fazer com isso. Além do cigarro, eu posso usar outras coisas, né? O álcool, algumas outras substâncias. Eu posso me aliviar comendo, eu posso me aliviar trabalhando, né? Usando isso como distração para eu não pensar. Eu posso me aliviar me distraindo na televisão, eu posso me aliviar fazendo compras. É daí, pessoal, que surgem todos os vícios, todas as compulsões, todos os processos de fuga que a gente estabelece como válvula de escape, né? Mecanismos de alívio para eu não ter que olhar e lidar com o meu mundo interno, certo? Por isso é tão importante eu dar conta de olhar para o meu mundo interno, reconhecer coisas que eu sinto, que eu penso, que eu reajo, né? Que meu corpo reage, para eu saber o que fazer com isso. Por que é importante, gente, a gente saber lidar com isso? Porque se a gente não consegue identificar isso dentro de nós e não consegue minimamente administrar isso, a gente vira refém, né? Ai, nem sei porque eu fiz, mas eu fiz. A raiva me dominou. E eu falei o que não queria, eu falei o que não devia, eu não parei para pensar. Ou pensei demais e não fiz, só pensei, de tanto pensar eu me confundi, mudei de ideia, me perdi, nem fiz o que eu achei que eu devia ter feito. Ai, tô sentindo aqui, é um negócio que eu sinto e não sei de onde vem, como vem, para onde vai, não sei o que fazer com isso. E numa dessas, quando a gente tem essa série, né, de questões se passando dentro de nós, não sabendo lidar com isso, é que a gente vai buscar alívio nas nossas válvulas de escape. Então vamos começar a aprender a olhar um pouco mais para isso. Na palestra de autoconhecimento, eu inclusive dei uma dica para vocês de começar a observar esse mundo interno e fazer um diário, né? Escrever no papel o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando, quais os acontecimentos do dia, como esses acontecimentos me impactaram, né? Como é que isso tudo mexeu comigo, quais que foram os eventos da semana, que emoções, quais são os meus gatilhos. Alguém escreveu aqui para mim, é bem complicado perceber tudo isso, tem que refletir mesmo. Sim, gente, a gente tem que aprender o autoconhecimento, né? A gente tem que aprender a olhar para dentro de si mesmo e começar a entender quem sou eu, como é o meu mundo interno, como é que as coisas acontecem dentro de mim. Quais são as coisas do mundo que me geram emoções? Que tipo de emoções elas me geram? Isso é individual de cada um, né? Diante de um mesmo evento, cada pessoa reage de uma maneira completamente diferente do que a outra. Então é uma coisa que cada um precisa olhar para dentro de si e identificar, né? A vida me gera quais dinâmicas aqui internas, né? Como eu funciono? Como é que eu posso começar a ficar mais atento para entender melhor por que eu tô reagindo dessa forma às coisas da vida? Isso faz parte da gente ir se aprofundando, né? E colocando essa intenção explícita de se observar mais e se conhecer mais, ok? A gente está aqui para isso mesmo, a gente vai aprofundando isso ao longo das palestras, tá? Mas a gente vai ouvindo as dúvidas de vocês, né? E conforme for, a gente vai criando mais conversas para ajudar vocês com tudo isso, ok? Voltando à questão das emoções, pensamentos e sentimentos, então vamos lá. Como é que a gente lida com isso tudo? Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: a vida que a gente vive, ela tem uma natureza
que a gente chama de dualidade, ou seja, ela tem uma característica como se fosse uma moeda. A moeda, ela sempre tem dois lados, certo? A gente não tem como pegar uma moeda e falar que ela só tem um lado. Ela tem dois lados. Essa característica, gente, esse conceito a gente chama de dualidade, né? Então, a gente vive numa lei, né? Uma das leis da vida é a dualidade. Ou seja, tudo na vida tem as suas duas faces. Quer ver? Vamos para alguns exemplos para facilitar para vocês. Dia e noite, alto e baixo, feliz, triste, nascimento, morte. Percebem? Bem e mal, quente e frio, alto e baixo, masculino, feminino. Ou seja, gente, tudo na vida tem os dois lados. Não quer dizer que um lado é sempre bom e o outro lado é sempre ruim. São dois lados. Depende de como a gente usa, quando a gente usa e por que a gente usa, certo? Então, o que acontece? Quando a gente fala de emoções, sentimentos e pensamentos, a gente tem que entender o seguinte: existem emoções, sentimentos e pensamentos positivos, prazerosos, e existem emoções, sentimentos e pensamentos negativos, incômodos, doloridos. Eles existem, ponto. Ao invés da gente querer fugir deles, a gente precisa entender que eles existem, que faz parte da lei da vida e a gente precisa aprender a conviver melhor com eles. Essa é a virada de chave que nos ajuda a passar pelas situações de vida com um pouco mais de tranquilidade. Mesmo as situações de dor. Percebem? Quando a gente entende que tudo na vida é dual, tem as suas duas faces da moeda, a gente entende que não dá para fugir disso. Então, se eu identifico no meu dia que eu estou sentindo uma sensação ruim, ao invés de eu querer fugir disso, sumir com isso de dentro de mim, fingir que isso não está acontecendo, esquecer isso, eliminar isso, ao invés de eu ter essa atitude, eu preciso lembrar, não, peraí, eu tô sentindo, é uma coisa incômoda? É ruim? Mas ela tá aqui, ela existe, então eu preciso entender melhor isso. Eu preciso entender. Eu preciso olhar para isso, eu preciso entender como isso está acontecendo aqui dentro de mim. É uma sensação corporal? Ou é uma sensação mais interna de sentimento ou de pensamento? Ou tá mais, forte aqui no meu corpo? O que é? Da onde isso pode ter vindo? Aconteceu alguma coisa no meu dia? Eu tive algum pensamento, alguma memória, alguma coisa que me remeteu a esse sentimento ruim? Da onde ele está vindo? Por que ele está aqui? Não sei, mas deixa eu ficar mais atenta então. Deixa eu anotar no papel, dia tal, aconteceu isso, eu estou me sentindo desse jeito, ainda estou tentando identificar o que é. Percebe a diferença? De eu querer fugir ou de eu querer lidar e entender? Essa é a grande questão. Eu não tenho como fugir, gente, é uma moeda.
Eu não tenho como querer ficar só com o lado da moeda. Porque se eu elimino alguma face da moeda, eu elimino a moeda inteira. Se eu me bloqueio para não sentir absolutamente nada que seja ruim, incômodo, sofrido, dolorido, se eu fecho essa porta para não acessar as minhas emoções, para não acessar os meus sentimentos e para não acessar os meus pensamentos negativos, eu também não acesso os positivos. Eu também vou bloquear uma hora ou outra os meus pensamentos bons, as coisas que me agregam, os meus sentimentos bons, as minhas emoções positivas. É aquela pessoa que entra em depressão e fala, não sinto nada. Para mim tanto faz a vida. Se é azul, se é amarelo, se é vermelho, se é rosa, tanto faz, não quero saber, eu perdi a alegria de viver. Claro que perdeu a alegria de viver. Você não quer sentir o outro lado, então a gente fica sem a moeda todinha. Percebem? Porque eu vou bloqueando um lado da moeda e eu quero só o lado bom da moeda. O outro lado eu vou reprimindo, eu vou bloqueando, eu vou jogando para o meu inconsciente, eu vou colocando debaixo do tapete. E vou buscando distrações. E isso vai ficando não saudável. Eu vou me distraindo com coisas na vida para não sentir coisa ruim. E eu começo a distorcer as coisas. Quanto mais eu empurro isso para debaixo do tapete, pessoal, mais cara vai vir essa conta lá na frente. E mais eu preciso me distrair, mais eu vou precisando de distrações para fingir que eu não tô com aquele bololô enroscado lá no meu inconsciente. Então, vamos lá. De maneira prática, se vocês quiserem até anotar no papel aí como dicas. De maneira muito prática. O que não fazer, tá? Primeiro eu vou falar o que não fazer. Então, quando eu identifico uma emoção, um sentimento ou um pensamento, seja ele bom ou ruim, o que eu não devo fazer? Fugir, julgar, negar, resistir, expulsar, querer que isso suma da minha frente, querer ter o controle sobre isso. Como que eu faço para nunca mais eu ter esse tipo de sentimento na minha vida? Querer esquecer e fingir que não está acontecendo. Gente, não dá. Se eu já senti, se eu já vi que tá lá, se eu já identifiquei, o negócio é traz para junto de mim e entende o que é. Não dá para querer fugir, tá? Porque é como a moeda. Eu não tenho como jogar a moeda fora. Eu tenho que ficar com ela, com os dois lados dela. Imagina eu segurando uma moeda que eu não quero segurar, eu querendo jogar a moeda fora, mas eu não posso jogar. Esse é o conflito do sofrimento. No fim das contas, a gente sofre muito mais por não querer sofrer. Sabe aquela história? Eu tô triste, mas aí eu tô mais triste ainda porque eu não queria estar triste. Aí eu fico triste 2 vezes. Não é mais fácil eu ficar triste uma vez só? Tem alguém que riu aí, mandou uma risadinha, entendeu? Né? Que a gente acrescenta sofrimento em cima do sofrimento, porque a gente sofre porque a gente não queria estar sofrendo. Gente, é isso que vai deixando a gente doidão, né? A gente precisa falar, olha, tá bom, tá ruim, o que tá ruim? Vamos olhar, vamos compreender. Isso não quer dizer que eu tenho que alimentar aquele sentimento, né? Mergulhar ali e nunca mais sair daquele sentimento.
Não, eu não preciso virar aquilo, eu não preciso me tornar aquele sentimento, eu não preciso me tornar aquela emoção, eu não preciso me tornar aquele pensamento. Mas eu preciso observar ele e dizer para ele, eu tô vendo que você tá aí. E em vez de eu começar a brigar com você, eu vou tentar conversar com você. Gente, imagina um chefe que eu não posso sumir com ele da noite pro dia, ele é chato e eu preciso ficar naquele emprego. Eu preciso ser inteligente, eu preciso criar uma estratégia de convivência com ele. Não é melhor eu tentar fazer amizade, eu tentar descobrir os nossos pontos em comum, eu tentar encontrar estratégias para sobreviver com ele, conviver com ele, do que tentar, né? Não tenho como sair do trabalho, não tenho como trocar de chefe, eu vou ter que conviver com isso daqui por um tempo. Mas também não preciso ficar alimentando aquela dinâmica doentia. Eu tenho que achar uma dinâmica sadia ali no meio. É assim que a gente tem que lidar com os nossos sentimentos, emoções e pensamentos. Então, por exemplo, o que não fazer eu acabei de falar, que é fugir, negar, fingir que não tá lá e querer expulsar, né? Se eu já identifiquei, já tá lá dentro de mim, gente, não tem como expulsar. Né? Se eu jogar fora, eu me jogo fora junto. Não tem como. É como tirar um dedinho que eu não gosto, tirar fora e jogar fora. Não dá. Eu tenho que conviver com ele, mesmo se eu não gosto dele. Entendem a lógica? Então, o que fazer? O que fazer? Vamos lá. Observar. Identificar que eu senti alguma coisa, ouvir, o que aquela coisa está me falando, conversa internamente com você mesmo. Tem gente que fala para mim assim, nossa, eu fico conversando comigo mesmo, tô doido. Tá doido não. Doido é quem passa uma vida inteira sem conversar consigo mesmo. Né? Tem que conversar consigo mesmo. Não precisa ser em voz alta ou pode ser em voz alta, como vocês preferirem. Mas conversa com aquilo que está acontecendo dentro de você. Convive, faz amizade. No consultório eu falo muito isso pro pessoal. Tá com medo? Vai pro lado do medo, conversa com ele, faz amizade e vai junto com ele. Tá chateado? Faz amizade, entende o que é, da onde veio, por que veio, o que aconteceu e como é que você pode conviver melhor com aquilo enquanto aquela situação for de chateação. Vai passar também, gente, tudo passa nessa vida, inclusive as coisas boas, elas também passam. Então não se preocupe quanto a isso, vai passar. Mas enquanto passa, eu não posso fazer guerra contra aquilo. Eu preciso ser estratégica. Eu preciso ser amiga, preciso ser acolhedora. Não preciso virar aquilo, como eu falei, não preciso alimentar aquilo, mergulhar naquilo e nunca mais sair. Mas eu preciso dizer, tô te vendo, tudo bem, pode passar. Eu não vou dificultar a tua vida. Percebem o que eu tô falando? Vocês conseguem entender? Eu sei que é difícil falar sobre coisas do nosso mundo interno, mas eu tô tentando trazer isso da forma mais didática que eu consigo, tá? Mandem comentários para eu verificar se vocês estão pegando o fio da meada. E não é um troço fácil de fazer, gente. Eu tô aqui para dar o primeiro, né, plantar a primeira sementinha na mente e no coração de vocês. Mas isso, gente, é um exercício eterno. A gente vai fazer isso enquanto a gente estiver vivo. Ninguém fala assim, eu sei fazer já. Isso não existe, né? A não ser que seja lá o Buda. Nós não somos o Buda, somos mortais que estamos aqui para viver, aprender, nos transformar, né? Trabalhar a nossa caminhada, a nossa transformação interna. Então, isso vai, gente, do começo ao fim, tá?
Não tem fórmula correta para isso. Como eu disse, cada um precisa aprender a mergulhar no teu próprio mundo, conviver, administrar, lidar, fazer amizade, né? Não mandar ninguém embora, porque tá dentro. Se eu for mandar um pedaço meu embora, eu vou embora junto. Não tem como, tá? Então o negócio é aprender a conviver, acolher, gente. Vamos acolher os nossos sentimentos, vamos acolher os nossos pensamentos, vamos acolher as nossas emoções. Por mais difícil que eles sejam, vamos identificar. Nossa, teve uma situação aqui, eu reagi muito mal a ela. Deixa eu entender o que essa reação está me dizendo, o que isso diz a meu respeito, por que eu estou reagindo dessa forma, como é que eu posso olhar para aquela situação de uma outra maneira, como é que eu posso me acalmar um pouco para depois pensar com calma e entender. Ó, alguém aqui está fazendo um comentário, vamos ler que é importante, porque vocês vão se identificando aí com vocês, tá? Eu sempre passo por cima. Por exemplo, dificilmente fico doente, ou melhor, não fico no meu pensamento. Se eu não penso, ele não me domina. É mais ou menos isso ou eu estou agindo errado? Então, o que está certo disso que você acabou de dizer é o seguinte: eu não alimento um pensamento ruim. Isso está certo, né? Se eu identifico que tem um pensamento ruim na minha cabeça, eu realmente não devo alimentá-lo. Mas eu preciso tomar consciência de que aquele pensamento surgiu. Ó, veio um pensamento negativo na minha mente, eu não vou alimentar este pensamento negativo, mas eu vou ficar atento se ele volta, como ele volta, sobre que assunto ele é. Vocês entendem? Vocês não podem ficar inconscientes. Não, veio um pensamento negativo na minha mente, eu vou fingir que ele não veio, eu nem quero entender de onde ele veio, eu vou me distrair fazendo outra coisa. Tudo bem, eu posso me distrair fazendo outra coisa? Posso, mas eu tenho que estar consciente que eu percebi um pensamento negativo. Se eu percebo, aí ele não me domina. Eu percebo, eu escolho o que fazer com ele. Aí é que está a grande sacada, gente. Se eu não percebo, eu não consigo escolher se eu vou alimentar ele ou não. Se eu não percebo, se eu não estou consciente, ele me domina. Então eu tenho que perceber, eu tenho que tomar consciência, entender da onde ele está vindo, por que ele está vindo, se ele está vindo várias vezes, se ele está se repetindo, e escolher conscientemente. Não vou te alimentar, vou me cuidar, vou fazer outras coisas que são melhores e mais positivas para mim, mas eu tô consciente disso que eu tô sentindo. Entendem a diferença? Do que vir um pensamento negativo na minha mente e eu fujo dele desesperado. Pelo amor de Deus, eu preciso fugir, eu preciso fazer outra coisa, eu preciso correr, esse pensamento não pode me pegar, eu preciso me distrair o dia inteiro, depois eu preciso ficar cansada, cair no sono, porque esse pensamento não pode me pegar. Gente, não dá para viver fugindo das coisas desse jeito. Eu preciso dizer, te percebi aí, colega. Pode passar, mas eu não vou te alimentar. Sensações ruins, emoções ruins, faz parte. Se eu sinto raiva, eu não escolho sentir raiva. O que eu escolho é como eu quero reagir a ela. Então, eu não escolho os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas emoções. Eu escolho como eu reajo a isso tudo. Eu escolho o que eu quero fazer com isso tudo. Se eu quero alimentar isso, se eu não quero alimentar isso. Se eu quero acolher isso e dizer, tudo bem, eu acolho, mas eu não vou falar, eu não vou fazer o que você está me mandando. Né? Imagina que vem a raiva, aquela vontade de dar um soco na cara.
eu identifico, eu converso com a minha raiva, eu falo, eu tô te vendo, eu percebi que você veio, eu percebi que meu corpo tá quente, eu percebi que eu tô descontrolado, eu percebi que meu corpo tá querendo ir lá dar um soco, mas eu não vou alimentar isso. Isso não é bom, isso não me faz bem, isso não vai fazer bem para o outro também. Eu vou acolher a minha raiva, eu vou administrar a minha raiva comigo mesmo. Como? Como eu quiser. Como que eu fico mais confortável? Eu vou tomar um banho? Eu vou sair, dar uma volta, vou respirar um pouco? Eu vou deitar um pouco? Aí é o autoconhecimento, é vocês entenderem como é mais confortável para vocês administrar, processar, digerir aquilo que eu estou sentindo, compreender aquilo que eu estou sentindo, para depois, com calma, com a cabeça no lugar, eu fazer uma escolha consciente, né? Isso, Fernanda, encontrar uma direção que te ajude a amenizar, a administrar as coisas de uma forma mais saudável para você. Mas consciente. Dá um tempo, eu preciso processar, eu preciso digerir o que está acontecendo comigo, eu preciso digerir o que eu estou sentindo, preciso digerir melhor, processar melhor o que eu estou pensando, o que meu corpo está reagindo. É consciência, gente. Vocês conseguem entender a diferença entre eu fazer as coisas de forma inconsciente, querendo expulsar as coisas ou fugir das coisas? Isso, Fernando. O grande problema é ter consciência do momento. Por isso que a gente tem que estar muito atento. Acorda de manhã, já vai colocando essa ideia na cabeça. Não, vou viver meu dia um pouco mais consciente. Nossa, essa situação aqui tá começando a me deixar incomodado. Peraí, deixa eu ver, o que tá acontecendo? Por que essa situação tá me incomodando? Nossa, vou perder o controle. Deixa eu levantar, deixa eu respirar, deixa eu sair, deixa eu dar uma arejada. Começar, gente, a lidar com isso. Ao invés de, eu não quero sentir raiva. Os pacientes vêm no meu consultório, como que faz para não sentir raiva? Se você tá vivo, você sente. Que bom. Então não é como que faz para não sentir raiva, né? É como que faz para sentir, perceber que eu tô sentindo e dar conta de processar isso de uma forma saudável, sem que os estragos sejam maiores. Como o Fernando disse, a gente toma consciência, aquilo gera um estresse. Claro que gera, né? Se eu vivo no mundo automático, eu não estou consciente de nada. A partir do momento que eu começo a ficar consciente das coisas, eu começo a ficar descontente com algumas coisas. Mas, gente, faz parte. Dualidade. Luz e sombra. Aí eu olho para o meu descontentamento, eu olho para aquilo que eu estou sentindo, tento entender o que está me deixando estressado ali, como eu posso modificar aquela situação, se eu puder, né, gente? Porque tem situação que não tem o que fazer. É aquilo ali, não vai ter como modificar e eu que vou ter que aprender a olhar de uma outra forma para que eu não adoeça. Pessoal, imagina um copo d'água. Imagina que ele tem água pela metade. Eu tenho duas formas de escolher como olhar para isso. O copo tá meio cheio ou o copo tá meio vazio. Percebam, o copo tem água pela metade. As duas coisas são verdadeiras. O copo está meio cheio e o copo está meio vazio. Agora, qual é o ponto de vista que me agrega mais olhar para aquela situação? O copo está meio cheio. Vamos ver o que já tem. Vamos ver o que tem de bom. Vamos ver o que dá para fazer para melhorar.
Ah, tá faltando, o copo tá meio vazio. Vamos supor, se a pessoa escolhe o copo tá meio vazio. Ah, tá faltando, nunca tá completo. Nunca tá bom. Percebam, a situação é a mesma. A situação é exatamente a mesma e não vai mudar. O copo tá lá com água pela metade. Ou seja, a vida não vai mudar as coisas só porque a gente gostou ou deixou de gostar. Tá lá. Sou eu que preciso me perguntar, mas por que eu tô tão estressado? Ah, porque eu só tô vendo o copo meio vazio. Tem outra forma de olhar? Tem. Eu posso olhar o que já tem lá dentro daquele copo. Quais os aprendizados que aquela metade ali já me trouxe? Como é que eu processo tudo isso e caminho daí pra frente? Gente, é uma pincelada, tá? É óbvio que é um tema extremamente profundo, né? A gente tem uma vida inteira para praticar isso, para estudar isso, né? E para lidar, aprender formas mais confortáveis para nós para lidar com isso. O meu objetivo com essa fala para vocês hoje é trazer essa sementinha, abrir a mente de vocês, colocar vocês para pensar, para questionar, para estarem conscientes. Vamos sair do automático. Eu já falo isso desde o autoconhecimento, que é a palestra do mês passado, e tá tudo conectado, gente. Os temas estão todos costurados, né? Porque todos eles querem te levar para o mesmo lugar, que é mais harmonia, mais equilíbrio, mais qualidade de vida. Então, todos eles vão contar com a tomada de consciência de vocês, né? Nada que a gente faça no automático é algo que a gente esteja fazendo com uma escolha sábia. Não, tá no automático, né? Então, qualquer coisa foi. O meu negócio aqui é trazer para vocês o quanto a gente consegue fazer escolhas mais agradáveis para nós, mais inteligentes, mais fáceis de passar. Gente, isso não quer dizer que a gente não vai ter momentos difíceis. A gente vai. Como eu falei da dualidade, a dor existe, ela está posta. Tá vivo, vai sentir dor em algum momento. Aceita e vai. Aceita no sentido assim, entenda que é uma das faces da moeda, mas vamos tentar passar por esses momentos de dor de uma forma mais tranquila, mais estratégica, para que a gente não saia da situação em frangalhos. Também tem que ter oportunidade de escolher, exatamente, porque às vezes, como eu mesma acabei de dizer, não tem escolha, gente. Morte, luto, perda, não tem escolha. Ai, meu pai morreu. Não tem escolha. O que eu faço? Chora. Chora. Vive o luto. Vamos passar por essa perda. Ah, como que eu escolho olhar para essa situação? Escolhe olhar, bom, o que ficou de bom dele, o que eu levo de bom da minha vida, dos ensinamentos dele, mas é triste, claro que é. Eu vou olhar o que tem de bom e eu vou chorar a minha perda. E tá tudo bem, gente. Ai, mas isso quer dizer que eu sou frágil? Não. Frágil é quem foge da dor, com medo de senti-la. Percebe? Frágil é quem engole o choro e finge que não tá sentindo nada. Não, eu quero chorar, eu tô triste. Isso não quer dizer, gente, que eu tenho que ficar 10 anos da minha vida alimentando o luto. É isso que eu falo pra vocês. Vive o que tem que viver, mas não fica alimentando aquilo além da conta. Mas vive, vê o que está acontecendo com você, passa por aquilo. Ah, eu vou me sentir melhor se eu tirar uma semaninha de descanso para ficar em casa tranquilinha.
me cuidando e vivendo o luto, tá bom? Esse é o melhor jeito que você prefere viver o luto? Vamos! Mas você está consciente que você está vivendo o luto, que você está triste porque você perdeu alguém? Então tá bom. Ou aquelas pessoas que falam assim, não, pra mim eu ainda finjo que ele tá aqui. Isso é fugir. Não, eu penso que ele ainda tá aqui. Eu penso que nada aconteceu. Eu penso que não, que amanhã ele vai me ligar, vai acordar e vai estar tudo bem. Gente, isso é fuga. Fuga da realidade. Entendem? Isso, o propósito, Fernando, é isso que você falou, é enfrentar, né? Não importa se é bom ou se é ruim, é enfrentar, certo? E lidar com o enfrentamento daquilo. E buscar ficar o mais confortável possível enquanto aquilo está acontecendo. Então, o nosso combinado é vocês tentarem ao longo desse mês colocar essas reflexões em prática. Anotem no diário de vocês, anotem no papel. Quem não quer anotar, grava no celular, grava no áudio, na câmera, vai para frente do espelho, conversa com o espelho, falem, conversem com vocês mesmos, identifiquem o que vocês estão sentindo, o que vocês estão pensando, o que vocês estão reagindo em termos corporais, quais as sensações, memórias, não importa o nome, gente, é o que vocês estão sentindo e como é que vocês vão processar isso, né? Ter uma conversa franca, transparente com vocês mesmos, para que vocês possam lidar melhor, tá? Com o dia a dia, os gatilhos que vocês percebem que foram disparados aí, né? E se perguntando o tempo todo, bom, ao invés de tentar fugir disso, né? Vamos tentar lidar melhor? Vamos tentar entender o que é, como é, da onde veio, como é que eu posso colocar essa situação num outro ponto de vista, né? Como é que a gente pode lidar melhor com isso? Então, esse é o objetivo, exercitar. E para isso, a primeira coisa, observar o mundo interno. E no tema que vem, no mês que vem, a gente vai conversar sobre isso, gente. Mudança de hábito e a tal da procrastinação, que a gente adora fazer. A gente vai falar disso também, tá? Isso tá conectado, gente, com a forma como a gente lida com o nosso mundo interno. Porque mudar de hábito dói. E a gente quer sentir dor? Não. A gente foge da dor? Foge. Por isso a gente consegue mudar de hábito? Não consegue. Então, olha como está conectado. O que a gente procrastina? A gente procrastina o sofrimento da mudança de hábito. O que a gente vai empurrando com a barriga é não quero sofrer. Não quero sentir nenhum incômodo. A própria ansiedade, viu, pessoal? Os remédios ajudam, os naturais ajudam, mas ajuda muito também, a gente aprender a lidar com a ansiedade. Identificar quando ela vem, quais os gatilhos, né, que disparam ela e aprender a conviver um pouco mais com ela, ao invés de querer expulsar ela. Me dá um remédio, porque eu não quero sentir ela. Já experimentou sentir um pouco da ansiedade e descobrir como é passar o dia com ela e fazer amizade com ela? É disso que eu tô falando, né, pessoal? Isso é melhor do que qualquer fitoterápico. Isso é melhor do que qualquer remédio. Você aprender a fazer amizade com a tua própria ansiedade. Você aprende a caminhar com ela, junto com você. Quando ela aparecer, vamos junto. Eu e a minha ansiedade.
Vamos junto, tá? Então, pessoal, vamos tentar exercitar isso. Tragam para o mês que vem dúvidas, percepções. Quem conseguiu perceber alguma caminhada nesse processo, tá? Quem conseguiu perceber, porque conforme vocês forem falando, vocês também vão se ajudando, né? Tá todo mundo, gente, no mesmo barco aqui. Então a gente também usa esse compartilhamento para dividir experiências, dificuldades, trocas e todo mundo vai se ajudando. Um grande beijo para vocês. Pratiquem. Um beijo. Até a próxima.